Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre capacitores, mais propriamente como testá-los. O intuito desse vídeo é mais direcionado para células capacitivas. Mas para que a gente esteja falando sobre células capacitivas, a gente tem que falar um pouco sobre os capacitores. Como testá-los? Quais são suas ligações? Para que possamos fazer teste com capacitores, precisamos de um aparelho. Temos aqui um multímetro, um Fluke 325, um dos melhores que tem no mercado. Com uma vantagem, ele tem um capacímetro, que vai facilitar que façamos testes nos capacitores. Temos 3 aqui em mãos, ligados aleatoriamente. Mas quais são as ligações que nós podemos fazer com capacitores? Ligações em paralelo, ligações em série e ligações mistas. As ligações mistas são as mais utilizadas em células capacitivas. Células capacitivas. Aqui temos uma célula capacitiva. Qual a sua finalidade? Ela é mais utilizada para correção de fator de potência nas indústrias. Essa é sua finalidade. São ligadas em sistema trifásico, RST. Este modelo também é uma célula capacitiva, é um capacitor, ok? Ligado em 220 simplesmente ou 380. Tudo depende do seu sistema de ligação da sua empresa. Os capacitores ligados em paralelo, se olharmos no corpo do capacitor, nós vamos ver que ele tem várias numerações, várias anotações. Dentre elas, nós podemos ver, no caso específico deste que eu tenho em mãos, 30 microfarads. Como eu posso ter certeza de que este capacitor tem 30 microfarad? Testando. Nós vamos demonstrar logo em seguida como fazer o teste com este capacitor. Temos aqui este capacitor, 30 microfarad. Temos mais 2 capacitores de 30 e também de 30. Esses 2 capacitores estão ligados em paralelo. Como eu posso saber que um desses capacitores está queimado? Se eu tiver acesso aos 2 capacitores, posso testá-los individualmente, como vou fazer agora neste momento. Temos aqui no nosso aparelho 29,9 microfarad. Isso nos diz que este capacitor está bom, considerando que ele não pode exceder mais ou menos 10% da sua capacitância. Se isso ultrapassar, o capacitor está com problema. Temos que substituí-lo. Como eu posso saber que esses 2 capacitores estão bons se eles estão dentro de um invólucro e eu não tenho acesso a eles? Provavelmente na capa deve existir alguma numeração que me diz: dentro deste invólucro eu tenho 2 capacitores com esta capacitância. No caso, esses 2, 30 microfarad cada um. Como eles estão ligados em paralelo, é muito simples. A capacitância total é a somatória desses 2 capacitores. Então eu tenho aqui 30 com 30, 60. A hora que eu for fazer esta medida, tá, eu tenho que ter no meu aparelho, no mínimo, 60 microfarads, que seria a somatória desses 2. Daí me diz que esses 2 capacitores estão bons ou tem algum que está ruim. Então vamos lá. 60 microfarads. Me diz que o capacitor está bom. Vamos pegar este outro capacitor. Este capacitor é um capacitor em 220, 183 microfarad. Ele está desta forma, que é para que vejam que nós estamos fazendo o teste. Não deu nada, deu 0. Isto quer dizer que este capacitor está queimado.
não serve para nada. Ok? Então, este tipo de teste é um teste que nós fazemos para capacitor ligados em paralelo. No próximo, agora, vamos fazer um teste para capacitores ligados em série. Ok? Melhor forma de nós sabermos a ligação de um capacitor em série é visualizando. Então, aqui nós estamos vendo a forma que eles são ligados. Sai do primeiro, entra no segundo, sai do segundo no outro polo e entra no terceiro e assim sucessivamente. Quando temos capacitores com a mesma capacitância, tá? O que nós fazemos? Não precisamos nos preocupar muito com cálculos. Nós pegamos a capacitância de um capacitor, que são todas iguais, no caso específico 30 microfarad, e dividimos pela quantidade de capacitores. O que eu tenho aqui? 3 capacitores de 30. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a capacitância 30 e vou dividir pela quantidade de capacitores que eu tenho aqui. Este valor vai me dizer que 30 dividido por 3 dá 10. 10 microfarad. Se nesta ligação em série eu não tiver nenhum capacitor queimado, a leitura no meu aparelho tem que ser 10. Isso vai me dizer que esta ligação em série desses capacitores com esta mesma capacitância está certo. Vamos lá. (10 microfarad). 30, 30 e 30, 90. Se fossem ligados em paralelo. Como eles estão ligados em série, ao invés de somar-se as capacitâncias, nós dividimos as capacitâncias. E aí temos 30 dividido por 3, 10 microfarad. Essa fórmula é uma fórmula de fração. Nós não vamos expô-la aqui porque não é o intuito desta demonstração. E sim, o intuito principal da demonstração é sabermos testar uma célula capacitiva. Vamos falar agora sobre essa célula capacitiva. Como eu já disse anteriormente, a finalidade é a correção do fator de potência em uma indústria. Nós não vamos entrar no mérito de fator de potência, mas sim como testá-la, como saber que esta célula ela está boa, sem que a gente precise estar colocando energia e medindo com o alicate amperímetro, que também pode ser feito, só que corremos o risco, se a célula não estiver boa, de uma explosão e de um acidente. A ideia é que não precisamos colocar energia, e sim testá-la com o nosso capacímetro. Muito mais fácil e sem risco nenhum. Observamos na célula, no corpo da célula, temos um triângulo. Este triângulo nos diz que esta célula ela está ligada no sistema triângulo, que é uma ligação mista. Vou estar fazendo uma demonstração de como a gente vai fazer um teste com uma ligação de capacitores mista. Antes que a gente faça uma observação, células capacitivas trifásicas só podem ser ligadas em paralelo. Elas não podem ser ligadas no sistema de série, porque ela é uma célula trifásica, ok? O próprio sistema trifásico não nos permite, e ela internamente já tem as suas ligações. No caso, nos diz que nós temos dentro deste corpo 3 capacitores de 182,5 microfarad. Nós vamos fazer um teste com os capacitores de 30 que nós temos, que é para que todos vejam que o cálculo feito e os testes feitos
vão estar batendo praticamente com uma pequena diferença numérica insignificante. 10% a mais e 10% a menos também vale para uma célula capacitiva. Ok? Vamos à demonstração do nosso teste com os 3 capacitores, imaginando que eles estivessem dentro deste corpo. Temos aqui 3 capacitores, como já foi visto anteriormente, cada capacitor são 30 microfarad. Se ligássemos eles em paralelo, eles dariam 90 microfarad. Como eles estão ligados em triângulo, nós não temos como medi-los, os 3, não tem, nós medimos 2 capacitores, temos que colocar as pontas de prova em 2 capacitores, quer dizer, 2 saídas. E assim sucessivamente fazemos um rodízio entre eles. O que nos diz com relação a capacitores? Se eu tenho capacitores com a mesma capacitância, o número de capacitores eu divido em série, eu divido eles por 2. O número de capacitores que estiverem ligados em série, eu divido eles por 2. Mas como eu vou medir, eu só consigo medir 2 capacitores por vez, o que eu faço? A capacitância igual de ambos os capacitores. Pego a capacitância de um, que é 30, e divido por 2 capacitores, que são os 2 capacitores que eu estou medindo. 30 dividido por 2, tenho 15. 15 mais 30, 45. Porque sobraram 2 capacitores. De 3 capacitores, no primeiro cálculo, eu mudei para 2. E esses 2 capacitores se tornaram uma ligação em paralelo. Eu tenho que somá-los. 30 dividido por 2, 15. 15 mais 30, 45. É o que nós vamos ver agora, se este valor de 45 é o que o nosso aparelho vai estar marcando. 45, um pouco menos ou um pouco mais. Colocamos ele em capacitância e fazemos a medição. Vamos conferir. A outra ponta. 45. Então, o nosso cálculo ele está correto. 30 dividido por 2, 15. 15 mais 30, 45. Também nós podemos fazer 45, 45. Se nós somarmos estes capacitores e também dividirmos por 2, nós vamos chegar neste mesmo valor. Por quê? Porque eles têm a mesma capacitância. Este exercício é válido para capacitores com a mesma capacitância, que é o caso da nossa célula capacitiva. 30 com 30, 90 dividido por 2, 45. Os valores vão dar assim, uma diferença pequena numérica, que não influencia tanto. O que vai estar nos influenciando é que isso esteja 10% a mais ou a menos. Aí sim nós teremos problema na nossa célula capacitiva. Esta montagem ela representa justamente uma célula capacitiva. Nós vamos fazer agora a leitura na nossa célula capacitiva.
Muito bem, pessoal. Esse vídeo é o primeiro de muitos outros que a gente pretende estar colocando aí no canal. Se esse vídeo foi bom, foi aproveitoso, se serviu para você para alguma coisa, curta, compartilhe, divulguem, ok? E curta também a nossa página no Facebook, www.facebook.com Caminhos da Eletricidade. Lá também a gente vai estar postando vídeo, postando artigos sobre eletricidade, postando trabalhos sobre eletricidade, e a gente também dá cursos sobre eletricidade, instalação elétrica, instalação industrial. Se gostaram, deixa um joinha pra gente aí, para que a gente possa estar dando continuidade aos nossos vídeos por aí. Ok, pessoal? E se inscrevam no canal.